Olá pessoal, hoje nós estamos começando a nossa videoaula de número 4. Nós vamos estudar sobre a economia no continente americano. Essa aula vai estar dividida em aspectos da economia como a mineração, a industrialização, a agropecuária e o setor de comércio e serviços, certo? Bem, para a gente iniciar aqui, falando sobre essa exploração dos recursos naturais do continente, a gente já pega o fator localização sempre como uma referência dentro desses estudos. E a localização do continente americano, que fica entre dois oceanos, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ela fornece grandes áreas para o desenvolvimento da atividade pesqueira já como de umas atividades significativas, né? Também temos ali um maior aproveitamento da rede hidrográfica, obtenção de energia elétrica e entre outros fatores. Mas essa grande extensão do território do continente americano também fez com que aqui nós tivéssemos uma grande diversidade de climas e também formas de relevo, como a gente viu já em aulas anteriores, e tipos de solo. Essa variedade em relação aos tipos de solo faz com que nós tenhamos aqui dentro do continente uma vasta área de exploração de recursos minerais. Essa imagem, por exemplo, aqui mostra a cidade de Mariana, né, tão conhecida por nós, inclusive pela tragédia ocorrida lá, mas é uma das áreas onde a gente tem aqui uma grande exploração do minério de ferro, né? Outras áreas também bastante famosas com relação à extração mineral no Brasil, no continente americano, a gente vai apontar que dentro da América anglo-saxônica, principalmente essas jazidas de petróleo, ferro, carvão, urânio e gás natural, que vão ajudar também ao crescimento industrial desses dois países, em especial na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. A extração mineral nesses países da América anglo-saxônica, em especial, elas estão carregadas de muita tecnologia, né? As técnicas para extração, elas são muito mais modernas e que empregam menos pessoal, né, menos mão de obra, mas com vários itens tecnológicos que vão também aumentar a produção da extração mineral desses países. Nesses países em especial, né, Estados Unidos e Canadá, as leis ambientais controlam grande parte dessa produção por meio de uma fiscalização rigorosa, porque como a gente percebe, né, a extração mineral, ela é também muito danosa, ela causa muitos danos ao meio ambiente. E nesses países em especial, a fiscalização controla rigidamente isso para que não haja um desgaste tão grande ao meio ambiente. Por sua vez, na América Latina, né, essas leis já não são tão rígidas assim. O que leva muitas empresas internacionais também existentes na América anglo-saxônica a realizar atividades de extrativismo aqui na América Latina, em favor de que essas leis aqui já não são tão rígidas e vão acabar aumentando a sua produção, né? Aqui, ó, na América Latina nós temos destaques como o Brasil, a Venezuela e o México como grandes produtores minerais, em especial produtores de petróleo, né? O Brasil como grande destaque no minério de ferro, a gente já viu isso falando ali também da cidade de Mariana, né? E toda aquela região ali no estado de Minas Gerais também. Vamos apontar aqui esse destaque com o Chile e a produção de cobre. O cobre no Chile é um dos minérios muito abundantes e que eles conseguem ter várias jazidas, e esse extrativismo lá ocorre de maneira bem eficiente, em larga quantidade, né? É um recurso com a alta capacidade de condução de calor e de eletricidade, por isso muito utilizado pelas fábricas na tubulação, né, por meio dos cabos. Aqui a gente consegue ver a imagem interna, né, dos fios de cobre, olha só. E ele é
um dos mais utilizados dentro dessa produção industrial, né? Mais de 40% de toda a produção mundial de cobre, ela é obtida aqui no continente americano. 1/3 de tudo isso no Chile. E aí a gente tem esse destaque para essa produção industrial no Chile, mas lembrando da característica que o Chile, como um país latino-americano, as leis ambientais também não são tão rígidas e são muito permissíveis, inclusive causando aí históricos também de tragédias e acidentes que a gente já conhece também do passado aqui no extrativismo do Chile, certo? Aí, vamos dar continuidade falando daqui, ó, desses maiores produtores mundiais, essa tabela que você tem no seu livro, contando sobre essa produção em milhares. A gente tem o Chile como o principal produtor no ano de 2016, seguido de Peru, Estados Unidos, Austrália e Rússia. Como a gente observa aqui, ó, os 3 primeiros do ranking são países americanos. Olha o continente americano se destacando aqui, né? E ainda dentro da parte mineral, da parte do extrativismo mineral, a gente vai falar do minério aí tão famoso, né? Se não o mais famoso ultimamente, um dos mais utilizados desde a segunda revolução industrial, que é o petróleo. O petróleo, ele é uma fonte de combustível e também fonte de matéria-prima de vários produtos. Então ele tem uma importância econômica muito grande, né? E aqui no continente americano nós temos alguns destaques para essa produção de petróleo. A Venezuela se destaca na América Latina com grande quantidade dessas riquezas, né? O país é um dos maiores produtores e tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. 25% aqui, olha, ó, do petróleo bruto que é retirado desses membros dos países que fazem parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? 25% de toda essa reserva vem da Venezuela. A exploração do petróleo corresponde a 90%, a exploração do petróleo correspondente a 90% das exportações venezuelanas. Então, o que mais fortalece a economia da Venezuela ultimamente tem sido a produção de petróleo. Nesse país em especial, vamos aqui, ó, para você observar, né? Grande parte desse petróleo é extraído e processado por multinacionais. A gente acabou de falar sobre o fato dessas leis ambientais serem mais favoráveis, e aí a gente acaba necessitando, inclusive, dessa vinda de multinacionais, né? Elas acabam gerando ali emprego, mas, por sua vez, né, também gera o que a gente sempre tem aqui como característica da América Latina, essa dependência tecnológica, né? Muitas dessas multinacionais possuem uma tecnologia para a extração de alguns recursos minerais que os países latino-americanos não têm. Então, eles acabam vindo para esses países com o intuito de trabalhar para o seu enriquecimento, para o enriquecimento da própria indústria deles. A extração, olha, já a extração desse recurso é realizada por empresas estatais, né, que repassam os lucros ao governo. Então vamos contar um pouco sobre essa história aqui dentro do país específico que nós estamos tratando na Venezuela, né? A gente falou sobre essa presença de multinacionais e que esse petróleo, muitas vezes ele é extraído, processado. O que é esse processamento? É esse melhoramento do petróleo, essas técnicas que existem para transformar o petróleo bruto em um petróleo já refinado e também fonte dessas diversas matérias-primas, desses diversos produtos que vão surgir a partir do petróleo. Esse beneficiamento, a gente pode dizer, do petróleo, a Venezuela, assim como outros países latino-americanos, não dispõem. Então, elas utilizam as multinacionais para fazer esse tipo de serviço, mas a extração, o governo venezuelano detém para ele. As empresas que fazem essa extração do petróleo são venezuelanas, certo? Vamos continuar aqui, ó.
mostrando um pouco dessa imagem aqui, contando sobre essa história da OPEP, quando ela foi fundada, e essa é uma das refinarias de petróleo na Venezuela, né? Que é a quinta maior produtora de petróleo no continente americano. Seguindo. Agora a gente fala sobre a agropecuária, né? Como a gente observou, essa grande diversidade que existe de solos no continente americano também favorece a produção variada de itens agrícolas, né? Nós temos aqui, nessas partes mais da parte norte, aqui áreas que não são utilizadas pela agricultura, e aí você vai lembrar bem por quê, né? Olha só, localização, o fator aqui de que essas terras aqui já estão numa área de clima entrando próximo do clima polar, um clima frio, e aí a atividade agrícola aqui já não é não é tão favorecida. Você já tem aqui nos Estados Unidos, especificamente, a área de agricultura comercial, ou seja, produção em grande escala, e aqui você tem ela como cereais. Tem essa parte de agricultura associada à criação de gado. Que são essas áreas de agricultura associada à criação de gado? Que vão fornecer insumos, vão fornecer ração e outros itens para manter a atividade da pecuária. Olha a quantidade de terras que são utilizadas, que é ocupada justamente para essa agricultura que na verdade vai alimentar, vamos dizer assim, a parte pecuária, o gado, né? Áreas de criação de gado nômade, pastoreio e principalmente aqui essa de verde, tanto os dois tons de verde mais claros, né, que são a criação de gado de leiteiro e a gado de corte. E tanto aqui na América anglo-saxônica, a gente vê forte isso aqui nessa região dos Grandes Lagos, fronteira Estados Unidos e Canadá, onde concentra um número de habitantes grande, e aí você vê essa produção de gado leiteiro. Por que isso aqui ocorre nessas áreas onde tem maior concentração urbana? Porque o gado leiteiro produz itens de laticínios que são perecíveis mais rapidamente. Então ele precisa se instalar nas áreas próximas do mercado consumidor, aqui o Nordeste americano e a parte do Canadá, aqui da fronteira, onde a gente tem uma concentração habitacional maior, né? A mesma coisa a gente observa aqui, olha, nessas áreas também da América Latina, onde você tem tanta criação de gado de corte, né, produção aí pecuária crescendo na América Latina, especial Brasil, parte aqui do centro-oeste brasileiro, mas muito também ligado a essa região onde a gente tem uma concentração maior de habitantes, e o gado leiteiro favorece a essa população, né? Fornece os produtos para essa população. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó, mostrando essa área, ó. Falando novamente, fazendo essa divisão entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, isso também é muito visto dentro da produção agrícola, o grau de tecnologia que esses países dispõem, né? Os países da América Anglo-Saxônica têm uma mecanização, técnicas modernas, sementes modificadas, utilização de máquinas, né? Máquinas colheitadeiras, máquinas de arado e várias tecnologias sendo utilizadas para aumentar cada vez mais a produção agrícola. Países da América Latina, por sua vez, embora tenha essa produção de itens agrícolas como um carro forte, né, um carro-chefe dentro da economia desses países, também dispõe de pouca tecnologia. Alguns desses países têm uma tecnologia muito baixa e aí não tem tanta mecanização dentro dessa produção, certo? Olha,
Hoje, muitos países como Colômbia, Paraguai, Guatemala e Cuba continuam dependentes da exportação de produtos agropecuários, né? A economia deles acaba sendo mais ligada a esses itens agrícolas, mas itens agrícolas que são muitas vezes produzidos com emprego de técnicas convencionais, ou seja, técnicas mais tradicionais, o que resulta numa menor produtividade. Eles têm uma quantidade de produção muito menor por conta de ter essa dependência tecnológica, não são tão desenvolvidos tecnologicamente, e isso reflete também no setor agrícola, certo? Aqui na América Latina, existem alguns países que se destacam dentro da produção, que já começam a utilizar técnicas mais modernas e isso resulta na maior produtividade. Brasil, Argentina, México e Chile são esses países em especial. E chegamos finalmente na parte da indústria. Quando a gente fala de tecnologia, o primeiro ponto que a gente acaba pensando é que essa tecnologia está relacionada diretamente à indústria, né? Dividindo aí novamente essa parte de anglo-saxônica e América Latina, a gente já sabe que o grande destaque das atividades industriais no continente americano, eles ocorrem nesses dois países, né, os países da América anglo-saxônica. No nordeste dos Estados Unidos, próximo dos Grandes Lagos, né, Detroit, Chicago, Nova York, Boston, né, formou-se ali uma das áreas mais antigas e mais tradicionais dentro do ramo industrial. Ela é conhecida, essa área, como Manufacturing Belting, ou seja, o cinturão da manufatura, onde ali grande parte da indústria americana se instalou, certo? Mais ao sul do país tem outra área, você vai ver que lá nos Estados Unidos essas áreas produtivas elas são conhecidas como cinturões, então por isso tem os belts, né? Mais ao sul você tem a área conhecida como Sun Belt, que é o cinturão do sol, onde se destaca as indústrias no ramo aeroespacial e petroquímico, né? Há uma indústria desse ramo aeroespacial, a gente vai ver ali onde aqui se situa as indústrias no ramo setor aeroespacial e petroquímico. Já no Canadá, essas regiões mais desenvolvidas no ramo industrial são as províncias de Ontário e Quebec, que são importantes centros da indústria siderúrgica dentro do Canadá. Aqui nós temos a indústria e a tecnologia, olha aqui, voltada em especial para conhecimentos científicos. E aí eu chamo para vocês um destaque para essa região conhecida como Vale do Silício. Eu quero que você aí comente, né? Faz a sua pesquisinha e comenta para mim sobre o Vale do Silício. Qual é a grande importância do Vale do Silício dentro dessa região dos Estados Unidos e do Canadá? A gente vai falar sobre isso na nossa aula ao vivo, nós vamos mostrar um esqueminha e eu quero saber se você está por dentro desses assuntos, tá bom? Vamos continuar. Para a gente finalizar, né? Falando aqui, nos países da América anglo-saxônica, o grau de tecnologia, inclusive na indústria, é super alto. Já os países da América Latina, a gente tem essa dependência tecnológica, onde aqui nós temos muitas indústrias multinacionais ligadas aos países da América anglo-saxônica, mas essa dependência de capital estrangeiro, ela é refletida diretamente na produção industrial dos nossos países, né? Dentro dessa América Latina, alguns países se destacam como tendo um pouco mais de tecnologia, onde já estão desenvolvendo aqui, preste atenção na palavra, estão desenvolvendo os tecnopolos. O que vem a ser esse tecnopolo? O tecnopolo, ele é uma área, uma cidade em especial, onde ali você tem uma concentração de desenvolvimento de tecnologia. Como que se desenvolve tecnologia? A princípio, para eu criar algo, para eu desenvolver essa tecnologia, eu vou precisar de estudos, eu vou precisar de universidades, centros de pesquisa. A partir dessa geração de tecnologia, ele está vinculado ali
a uma quantidade de matéria-prima, de recursos que eu posso retirar daquela região em especial. E, por sua vez, também a gente, para poder gerar o produto, eu vou precisar da indústria. Então, quando a gente fala de tecnopolo, eu estou vinculando uma região a esses 3 itens, né? Geração de tecnologia com universidades, centros de pesquisa, abundância de matéria-prima ou de recursos naturais e, por sua vez, ali para finalizar, as indústrias, certo? Então, aí se você tem esses tecnopolos. Aqui no Brasil, nós temos tecnopolos. Olha que interessante. Temos a cidade de Campinas como centro tecnopolo, São Carlos e São José dos Campos. Né? Nós temos aqui esses tecnopolos. A cidade, vocês podem observar que todos esses tecnopolos, eles estão concentrados na região sudeste, em especial no estado de São Paulo. E temos aí a nossa cidade como um destaque dentro desse ramo de tecnologia, geração de tecnologia. Olha atenção aí para o nosso fórum para você comentar sobre essa videoaula. São José dos Campos é um tecnopolo, que legal! A gente viu que precisa ter esses 3 itens aí para ser considerado esse tecnopolo, essa geração de tecnologia. Quais são, então, aqui na nossa cidade, os centros de pesquisa, as empresas e as universidades que você conhece? Comenta aí, deixa no seu comentário, certo? E agora, para finalizar, a gente fala do comércio e dos serviços, né? Aqui a gente tem mostrando essa imagem do comércio, né? Um comércio bastante simples, inclusive, na região aqui do Peru, uma das áreas que tem dificuldades financeiras. O que a gente consegue vincular em relação a isso, né? E os países latino-americanos que durante o período do êxodo rural, da saída lá por volta de 1970, essa saída das pessoas do campo para irem para a cidade, a ideia inicial era de que essas pessoas iriam trabalhar nas áreas industriais, né, no setor secundário ali. Mas nem toda essa mão de obra disponível nas cidades foi absorvida pelo setor industrial. Então, muitas pessoas, como opção por não ter se enganjado dentro do ramo industrial, foram desenvolvendo atividades de comércio e de prestação de serviços. A gente observa que nos países latino-americanos em especial, esses comércios muitas vezes não são tão especializados. Esses serviços normalmente são serviços informais, justamente pela falta de qualificação dos nossos profissionais, né? A gente sempre liga esse fator também a essa dependência tecnológica, a falta de instrução e de escolaridade de muitos dos países latino-americanos. Isso vai gerando ali altos índices também de problemas urbanos. A gente vê a favelização crescendo, outros problemas sociais, né, envolvendo ali o desemprego ou esse ramo de subempregos, né, vendedores ambulantes, comércios informais e assim por diante, certo? Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!